Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo da série Portugal em Minutos. Então, se você está aqui querendo mais informações a respeito de Portugal, mas ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí no botãozão vermelho, onde você vai, a partir daí, receber várias dicas sobre Portugal e sobre um processo de imigração mais tranquilo, mais planejado. Beleza? Então, bora para a vinheta. Então, pessoal, eu não falei na abertura do vídeo o tema, né? Mas o tema é justamente a questão do clima aqui em Portugal. A gente tem, eu já falei um pouquinho de um vídeo anterior que o verão tinha chegado em Portugal, mas eu nunca falei do clima e aproveito o momento para falar um pouquinho sobre ele. Mas antes, vou pedir a sua colaboração para continuar mandando dicas e sugestões de temas para o canal. O Giovanni tem uma dificuldade de pensar em temas, gente, sinceramente. Então, vocês colocarem ali motivos, perguntas, é interessante para me guiar e falar a respeito disso, tá bom? Então, seguindo uma dica que eu já tinha recebido há um tempinho atrás, vou falar um pouquinho do clima para orientar vocês sobre regiões, tá? E a primeira coisa que eu vou falar é que o Portugal é praticamente dividido em dois tipos de clima, tá? Existe uma tabela, umas regras, né, de definições de clima, e numa dessas tabelas, Portugal é dividido em duas regiões, digamos assim, onde a do norte tem um clima de verão seco e não tão quente, com inverno chuvoso, e a segunda região, mais ou menos ali do centro para baixo, de inverno não tão rigoroso, com clima de verão quente, tá? É a tabela de Köppen que chama essa tabela, e realmente ela traz esse tipo de classificação para Portugal. Nas duas classificações, a gente tem Portugal com inverno chuvoso, né? O país ele tem uma incidência de chuva muito grande, principalmente comparado à região sul, onde a gente tem uma incidência de chuva realmente muito baixa, tendo Algarve pouquíssimos dias de chuva durante o ano, o que é o contrário do distrito de Braga e Viana do Castelo, por exemplo, que tem realmente bastante dias de chuva ao ano. Então a gente tem aqui já um divisor de águas para quem gosta de chuva ou não, tá? Fazendo só um parênteses sobre isso, os portugueses, quem vive aqui, já está tão acostumado com a chuva que o país não para por conta disso. Isso é uma coisa muito legal de se ver, que é o contrário do Brasil. A gente no Brasil costuma meio que parar as coisas, né? A gente desiste de programas que a gente vai fazer, tinha planejado sair com os amigos, fazer um jantar fora com o maridão, com a esposa, passear com as crianças, e por causa da chuva a gente tem o costume de parar, porque a gente não é tão acostumado no Brasil. Claro, vou abrir um segundo parênteses dentro do primeiro, também depende de regiões do Brasil. O Brasil tem dimensões continentais e, claro, na região norte, por exemplo, região de Pará, lá em Belém, a gente vê que chove sempre, né? Roraima, Manaus chove bastante também. Acaba que qualquer época do ano está sempre chovendo, mas de uma forma geral, tratando o vídeo aqui de uma forma geral, né? Portugal tem uma incidência de chuva grande que faz com que as pessoas não parem suas vidas por causa da chuva. E isso é muito legal, porque a gente aprende isso com eles também. Tinha planejado sair, começou a cair um toró, pega e vai da mesma forma, entendeu? Você não para, você não desiste de um planejamento porque começou a cair uma chuva. E isso é bastante legal, manter a produtividade. Uma outra característica também até interessante é que não se vê aquele trânsito totalmente engarrafado igual a gente vê no Brasil por causa de chuva. E eu não estou falando nem das grandes cidades igual São Paulo, Rio, Salvador, Belo Horizonte, que choveu para, não. Não é isso, não. É até mesmo em cidades pequenas aí no Brasil que a gente vê nitidamente que o trânsito fica muito caótico com a chuva. O Giovanni, ele não tem essa percepção, tá? Já andei
Portugal, nas cidades, né, os distritos que eu atendo, as cidades que eu visito, Lisboa, Setúbal, Aveiro, Coimbra, Viseu, Braga, Viana do Castelo, Porto. Eu visito essas cidades com uma certa frequência, já peguei todas elas em várias situações diferentes com chuva e eu continuei vendo o fluxo de carro numa boa. De novo, sem considerar a questão de ter menos carros do que no Brasil, não estou falando isso. Mas você vê que o fluxo, é claro, ele dá uma diminuída na velocidade, mas ele continua existindo, ele não é aquele fluxo que para porque começou a chover. Isso é uma coisa bem interessante também, que no Brasil a gente começava a chover, a gente fala, pô, o trânsito vai ficar um caos agora. E aqui não, aqui eu não sinto isso. Realmente o trânsito flui, isso é bastante legal. Sobre a questão das estações, é uma outra curiosidade também que o brasileiro não está acostumado, né? Aí no Brasil a gente não tem as 4 estações bem definidas. Elas meio que ficam semelhantes durante o ano todo, né? A gente não tem aquela troca de estação tão pá, deu data, trocou e a gente começa a se vestir diferente, se comportar diferente porque o clima mudou. Aqui em Portugal não, aqui em Portugal é bem definido, isso é bem legal. Ano passado, se eu não me engano, eu até comentei isso com minha esposa, parece que tinha uma chavinha que trocava ali, porque no mês que saía uma estação para entrar para outra, o clima mudava totalmente. Então isso é uma característica bem interessante. E a gente vê isso no próprio comportamento da vegetação à nossa volta, né? A gente vê no inverno totalmente as árvores sem folhas, na primavera elas voltando a ter as folhas, se florindo, depois vem o verão tudo verdinho, com aquele sol que todo mundo quer aproveitar, chega de novo o outono, as folhas caem, fica aquele clima bem interessante de várias árvores com tons amarelos, avermelhados, laranjas, então fica realmente muito bem definido as estações e isso é uma coisa legal. Na questão da temperatura específica, eu vou até colocar aqui 2 mapinhas que traz no site do IPMA, que é o órgão responsável aqui pelo acompanhamento meteorológico do país, onde mostra a diferença de temperatura, nesse mais do cantinho, e a diferença de chuvas aqui no país. E você pode ver que o nível de chuva realmente na região norte é bem maior, bem mais concentrado, mas a questão da temperatura, vou deixar o mapinha até por mais tempo, para poder dar para identificar bastante, a questão da temperatura, eu não vejo tanta diferença assim na parte que mais faz jus aos brasileiros, tá? Claro, eu sei que para os portugueses que me assistem na região de Bragança, de Guarda, a região de Castelo Branco ali, Covilhã, onde tem a Serra da Estrela, né? A gente tem temperaturas bem específicas, mas o brasileiro, na grande maioria, e querendo ou não, é o público-alvo do meu canal, quem está querendo migrar, e para eu falar em português é o brasileiro também, né? A maioria quer migrar para os distritos que beiram o oceano, né? Então vai ali de Viana do Castelo, descendo para Braga, descendo para Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa, e Setúbal e Faro. Então, nessa margem que está junto do litoral, pode-se observar aí no mapa que não há grande diferença de temperatura em si. Pode ver que a temperatura média que está mostrando para a região onde mais ou menos está Braga, não oscila muito 3, 4 graus da região que está em Lisboa, por exemplo. Ou seja, o clima no quesito temperatura para Portugal na faixa litorânea é muito parecido. Claro, vai tendo sim as suas adequações, por assim dizer, né? Vai tendo aqui as suas diferenças. O mapa começa, né, com um vermelho mais intenso. Eu estou vendo o mapa aqui também, porque eu também preciso de visualizar ele para melhor explicar, né? Ele começa com um tom de laranja mais forte, vai para uma cor salmão, e lá em cima está mais verde, em algumas áreas ficando verde escuro. Mas mesmo lá em cima, nas áreas verdes claras, ainda se vê o tom salmão, né?
pode reparar que o tom salmão, ele continua, acaba que envolvendo o mapa todo. E mesmo próximo de Lisboa, tem também o tom verde clarinho e até um pouco do tom escuro. Ou seja, o país ele tem ali sua concordância, né? Não é concordância a palavra, mas ele tem uma igualdade na temperatura dele, principalmente na faixa, né? Especificamente, melhor dizendo, na faixa litorânea, com uma diferença grande, sim, né? Voltado para a fronteira com a Espanha. Aí sim a gente tem uma diferença de temperatura bem grande. Mas para a região do litoral, com poucas alterações, digamos assim. E na parte fluvial, na parte, né, de precipitação acumulada, né, as chuvas, a gente vê sim, e aí sim eu concordo com os portugueses, que a região do Minho especificamente, que, né, pega aqui essa ordem de Braga e principalmente Viana do Castelo, Braga e Viana do Castelo, a gente tem uma incidência de chuva muito grande realmente. O que não é problema, como eu disse, o pessoal continua fazendo as atividades físicas do mesmo jeito, quem tiver que sair, sai, quem tiver que ir para restaurante, sai na mesma, e é uma característica bem legal do português. E, gente, é uma informação a mais, tá? Mas, de novo, eu reforço, qualquer novidade, qualquer tema que vocês quiserem trazer para o canal, sintam-se à vontade para comentar e ajudar o Giovanni a dizer um pouquinho mais sobre as suas próprias dúvidas. Às vezes você tem algum comentário que você quer fazer, faça, não deixe de o fazer, porque o Giovanni pode falar a respeito dessa sua dúvida. Tudo bem? Agradeço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.